Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É com muita alegria que nós estamos mais uma vez. É uma felicidade ver todos vocês aqui. Nós vamos iniciar convidando a nossa companheira Luciana para ler a mensagem e logo em seguida fazer a prece inicial. Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Hoje eu vou ler uma mensagem recebida de uma casa por um espírito que se denominou Judite. No momento do acidente, fui coberta pelo manto de Maria. Nada sofri, adormeci. O meu coração parou, a minha vida continua. Não se preocupem comigo. O meu corpo foi macerado, porém o espírito, que é o verdadeiro e eterno, nada sentiu. Fui desligada e adormeci. Aos poucos, recobrei a consciência e me vi cercada por amigos que há muito tempo me acompanham. Aprendi muitas coisas. A mais importante, porém, é a da nossa imortalidade. Fui recepcionada por queridos que me acalmaram quando achei erroneamente que havia morrido. Não, eu não morri. Apenas mudei de estágio e voltei. Voltei para amigos e outras vidas e amigos desta que vieram antes de mim. O nosso amor nos une para sempre. Deus me abençoou com uma família linda que agora reza por mim. Obrigada, meus queridos. A tristeza não tem guarida no mundo perfeito de Deus. Portanto, aceitem e alegrem-se. Fiz apenas uma viagem e em breve nos reencontraremos. Como em toda viagem, a despedida é dolorida, mas a alegria do reencontro é maior e Deus nos oportuniza de estarmos juntos aos que amamos. Continuem orando. Conto com as orações de vocês, porém conto também com a compreensão e alegria. Fiquem com Deus. Judite. Meus irmãos, essa mensagem, ela é só mais uma maneira de nós entendermos o presente que essa espiritualidade amiga, que essa doutrina consoladora dos espíritos traz para nós. Porque é uma mensagem acolhedora, confortante, amorosa, né? De um espírito que desencarnou e deixou aqui uma mensagem para nós, que estamos aqui em busca de um pouco mais de entendimento, né? Da imortalidade de nossos como espíritos. Então, que nesta noite nós possamos abrir os nossos olhos da alma e que nós possamos receber aquilo que nós viemos aqui buscar. Que assim seja. Nós vamos ter a nossa palestra. Hoje é a Fabiana que vai falar com nós. Tem uma muito legal que é
O servo de Jericó. É muita coisa, muita letra para guardar, gente. É muita letra. O servo de Jericó. Boa noite, meus irmãos. Que a paz, o amor, a luz do Cristo Jesus se faça em nossos corações. E que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie a entendermos essa passagem cheia de significados, o servo de Jericó. Essa é uma passagem que está tanto no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, os versículos de 35 a 42, quanto no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, os versículos de 46 a 52. É interessante nós entendermos tanto o olhar de Lucas quanto o olhar de Marcos. Quando a gente fala de Lucas, nós estamos falando aqui de alguém extremamente letrado, culto, inteligente, ele era médico grego, tinha vários dons, um deles as artes plásticas. É interessante que Lucas ele não conhece Jesus, ele não convive com Jesus. Ele vai conhecer Jesus através de Paulo, o apóstolo Paulo, ali em Damasco. Paulo ali também se converte, era Saulo, perseguidor do Cristo, perseguidor dos cristãos. Isso de Saulo, ele vira Paulo justamente por se converter ao cristianismo. Nós sabemos que Paulo ele tem uma missão belíssima de divulgar a doutrina de Jesus. E é ali que Lucas, conhecendo Paulo, ele conhece os ensinamentos de Jesus. E ele então, para escrever o seu evangelho, que é o terceiro evangelho, foi escrito ali 64 depois de Cristo, nós temos que entender que ele não era judeu, ele era de Antioquia. Ele escreve para os gentios. E ele vai escrever sem a preocupação ali das profecias, dos profetas. Ele tem um olhar extremamente apurado para a misericórdia de Deus, a misericórdia do Pai para cada um de nós. Aquele Messias que vem para nos falar principalmente da igualdade, da solidariedade. O olhar que Lucas tem em passagens sobre Jesus e as mulheres que os outros não têm. É interessante que ele usa uma metodologia científica, ele era médico, ele pesquisa, ele organiza, é o evangelho mais organizado dos 4 que são mais utilizados, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele tem uma organização até mesmo vamos dizer assim, da sincrologia. Por quê? Porque ele vai nos dizer, por exemplo, 15º ano do Império de Tibério César. Tem como nós politicamente percebemos a que época Lucas se refere. E ali, bebendo na fonte de Paulo, apóstolo, muitos falam que esse é o Evangelho de Paulo. Mas ele tem como base o Evangelho de Marcos. Ele conhece Marcos, ele conhece Paulo, mas o interessante é que ele vai pesquisar sobre a vida de Jesus. Pesquisar no sentido de entrevistar. Ele sai ali, cruza todo o Oriente Médio, para ir na Ásia Menor, hoje a Turquia, na cidade de Éfeso, para perguntar para Maria, mãe de Jesus, quem é Jesus? Tanto é que no Evangelho de Lucas a gente começa do nascimento do Cristo. É o único que traz ali a infância, aos 12 anos, Jesus pregando nos templos com os sacerdotes. E esse Evangelho, ele traz para nós o olhar da misericórdia divina, do amor que o Pai tem por todos, por toda a criatura. E ele bebe ali na fonte do Evangelho de Marcos, que é o que nós vamos utilizar hoje, porque Marcos traz alguns detalhes, é bem igual. Mas Marcos tem o detalhe do nome, Bartimeu, e também alguns detalhes no levantar de Bartimeu, o cego Bartimeu. E Marcos é o evangelho mais curto. Ele é super ali direto. Ele se baseia muito nas ações e, sobretudo, nas curas de Jesus. As curas, os milagres. Ele, que era sobrinho de Simão Pedro, bebe ali nos ensinamentos de Pedro, porque ele também não conheceu diretamente Jesus. Então, disse que esse seria o Evangelho de Pedro.
Mas Marcos também acompanha Paulo apóstolo. Ele faz uma viagem ali de Jerusalém a Antioquia, acompanhando Paulo apóstolo. E ele nos traz o Messias, ele que era Jesus. Ele não tem uma cronologia, ele não se apega a nada disso. O que ele mais faz questão das curas, dos milagres, é nos mostrar um Messias extremamente humilde, devotado a todos que estão deserdados. É interessante que ele mesmo deixa claro que Jesus, quando aqui esteve, o amor que esteve entre nós, muitos foram que se decepcionaram, porque buscavam um rei poderoso, aquele que vem nos dizer do poder de um certo povo. E Jesus simplesmente nos pede amarmos uns aos outros. Então, ali no Evangelho de Marcos, ele vai contar que Jesus, passando por Jericó, ele, os seus apóstolos e uma multidão, quando estava saindo de Jericó, saindo ali daquela cidade, tinha à beira do caminho o cego Bartimeu. O cego Bartimeu que mendigava ali sentado. E quando esse cego percebe esse alvoroço, percebe que Jesus estava passando por ali, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a hora que ele começa a gritar, o que todo mundo faz? Se alguém começar a gritar, o que a gente vai fazer? Então todo mundo ali, a multidão, começa a falar para ele ficar quieto. E quanto mais se pedia para ele ficar quieto, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Jesus para. Jesus para ali e manda que o chame. Olha que interessante. Quando a gente pensa em caridade, um cego sentado à beira do caminho, o que seria para nós, né, mais caridoso? A gente ir lá no cego, não fazer com que ele levante. Jesus não. Disse: convide-o, chame-o. É o que ele faz com quem? Com a gente. Ele nos convida insistentemente. Então eles vão ali até Bartimeu, e o que é dito é muito bonito. Eles vão dizer para ele: tende bom ânimo. O mestre mandou te chamar. Levanta-te. E o que Bartimeu faz nesse instante? Ele que vestia a capa da mendicância, porque os mendigos ali, naquela época, eles tinham que demonstrar que eram mendigos, e também essa capa era a autorização para que eles pudessem mendigar. Então ali Bartimeu, ele lança de si a capa, ou seja, ele tira a capa e ele vai até Jesus. E Jesus pergunta para ele: que queres que eu te faça? Vamos imaginar se fosse Jesus aqui agora para cada um de nós, e ele perguntasse para nós: o que queres que eu te faça? O que a gente queria? Tem gente aí pensando em pagar as contas. Aqueles muitas vezes que estão doentes, cura. Então cada um de nós pediríamos algo. O que queres que eu te faça? E o cego Bartimeu, ele sabia prontamente, ele sabia exatamente o que ele precisava, o que ele queria. Então ele vai dizer: Senhor, que eu veja. E Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. E o cego Bartimeu, então, acompanha Jesus. Essa é uma passagem cheia de simbologias, como todas as passagens do Evangelho, em que nós vamos perceber aqui não somente uma passagem no sentido aqui de uma história contada, de uma cura que Cristo fez, como tantas outras. É uma reflexão que a imortalidade do Evangelho nos convida nessa reflexão muito íntima de cada um de nós. Nós estarmos aqui inseridos nessa letra, nesse contexto de ensinamento espiritual. Nós vamos ver que ela é cheia de passagens, de reflexões importantíssimas para nós. Então, quando a gente começa já falando que Jesus passava por Jericó, quando a gente fala de Bartimeu, ele estava em Jericó, mas ele estava onde? Na saída de
O que isso tem a ver? Quando a gente entende que Jericó em hebraico é perfume, perfumado. Vocês passaram perfume hoje? Amanhã vocês têm que passar de novo ou dura para sempre? Tem que passar de novo. Então vamos pensar, perfume é aquilo que é transitório. Mas o perfume chama a atenção quando a gente fala de um lugar perfumado, nos convida. Outra coisa interessante é que Jericó é uma cidade baixa. Geograficamente falando, o que é esse baixo? Todos falavam, vamos descer para Jericó. Então, quem estava em Jerusalém descia para Jericó. Quando a gente fala nessa cidade baixa, perfumada, aqui é a simbologia da matéria, das paixões da matéria, daquilo que nos escraviza, esse perfume ilusório dessas paixões, desses vícios que nós cultuamos. Porque qual que é o elemento que nos chama a atenção aqui? O primeiro elemento é a cegueira. Mas a cegueira física, ela não tem comparação com essa cegueira espiritual. Quantas vezes Jesus nos pediu que vejam aqueles que têm olhos de ver? Ele não está falando dos cegos físicos de nascença ou de acidentes. Ele está falando dessa cegueira espiritual. Que cegueira é essa? Quando nós não conseguimos enxergar pela nossa ignorância, pela nossa revolta, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, pelo ódio que muitos de nós carregamos conosco, as mágoas, os ressentimentos, o desejo de vingança. Jesus também nos diz que se os nossos olhos forem bons, nós seremos luz, temos luz em nós, mas se forem maus, caminharemos em trevas. E ele diz mais, aquele que o segue jamais estará em trevas. Essa treva da solidão, essa treva do ego, do egoísmo, aquele que se coloca numa posição muitas vezes ou de que é melhor, ou muitas vezes também de que é pior, a gente chama atenção ou pela prepotência da vaidade, ou muitas vezes pela lamentação, pela reclamação, pela lamúria. Somos vítimas, tiramos de nós a responsabilidade, estamos cegos diante da nossa responsabilidade. Aí nós culpamos aqueles que estão à nossa volta, culpamos as circunstâncias, fugimos. Essa é a cegueira que nós devemos prestar atenção. Quantos de nós hoje estamos cegos em Jericó? Quantos de nós hoje, muitas vezes, desejamos o mal? Ah, mas eu desejo só o malzinho, né? Pequenininho. A gente não vai atirar pedras, né? Atira aquele que não tiver esse mal. Mas quando eu desejo o mal, essa escuridão está em mim. Eu não estou conseguindo enxergar. E quantos de nós, diante dos acontecimentos da vida, momentos de desespero, momentos em que nós nos sentimos as criaturas mais abandonadas, dores, sofrimentos, a partida dos entes queridos, quanta dor no coração de uma mãe que agora vela um berço vazio, dores genuínas, e nós não conseguimos enxergar onde está o amor de Deus por nós. Nós nos lembramos nessa semana de um irmão que veio na reunião mediúnica. A gente vai contar detalhes, mas ele veio porque ele está obsidiando uma pessoa que pertence à minha avó, uma mulher. E ela, com sofrimentos, vamos tratamento espiritual, vamos com sofrimento, então tem gente que conhece, né? Extremamente ali, doída. E esse irmão, quando vem, também vem dolorido. Ele vai dizer que é ele sim que obsedia, que a gente protege, mas que ela é ruim, como se não protegêssemos ele. E o dialogador, com aquele amor imenso, falando de Jesus, falando de Deus, olha o que ele vai dizer. Que nessa última existência, ele com a família, numa cidade interior do Brasil, muito pobre, sem recurso algum. Naquela época a comunicação era diferente, ele lê no jornal da oportunidade que se tem nas cidades grandes.
Ele, então, diferente de muitos amigos que vinham buscar a sorte, deixaram as famílias lá, ele vendeu tudo que ele tinha. E veio ele, um filhinho de 3, 4 anos e a sua esposa grávida. E quando ele chega ali, anúncio na mão, o endereço daquela empresa, eles vão dizer para ele que não tem mais essa vaga. Estava preenchida, ele gastou tudo nas passagens, estava preenchida, não tinha o que fazer. Ele então implora que conversasse com o dono daquela empresa. E o dono vem, e numa indiferença tão grande às lágrimas, à dor, ao desespero desse nosso irmão, ele vai dizer que não podia fazer nada. Ele não ia tirar a pessoa que estava empregada simplesmente pela história triste desse senhor. E ali, muitas vezes, buscando abrigo, morando na rua, certa feita, ele mesmo vai contar que muitos corações maldosos ofereciam pão. Uma senhora oferece a garagem da sua casa numa noite muito fria. Naquele dia ele ora, agradecendo aquela garagem, coberta, aquela sopa que aquela senhora tinha ofertado. E quando amanhece, o seu filho está morto, de frio, morreu de frio. Ali, na luta da rua, que nós conhecemos muito bem, sem julgamentos, porque quem julga não conhece esses mundos, não conhece as dores que estão ali ligadas. E ele então relata o abuso da sua esposa grávida, que é acolhida pelas freiras, levada ao hospital das freiras. Não resiste nem a esposa nem a filhos. Ele se revolta por isso. E ele vai dizer para o dialogador: que amor é esse? Que Deus é esse? Também o dialogador estuda e crê em Deus, crê no amor. Ele vai ser firme no amor de Deus. E o que acontece nesse instante? Uma regressão para esse nosso irmão. É mostrado para ele uma existência anterior, em que ele era capataz de uma fazenda, ele não era o dono. Ele era extremamente cruel com os nossos irmãos escravos, que eram tirados ali do seu país, traficados, naqueles navios terríveis. Ali eram pais de famílias, médicos, seja o que for, seres humanos como nós, que foram aqui escravizados. E ali ele vai revendo aquela existência, em que ele tirava as crianças das mães e deixava ao relento. Não foi uma que morreu, foram várias. Era o castigo das mães. Quando ele queria castigar uma mãe, ele deixava a criança no relento. Essa mãe escutava o seu filho chorando a noite inteira. Depois ele percebe, a gente vai amenizar, porque é muito forte, o abuso que ele fazia nos escravos, para humilhar, nas esposas, na venda. Ele foi percebendo a crueldade dele. E ali ele foi sentindo a programação reencarnatória que ele mesmo pediu para passar por essa expiação. Então, quando a gente vê ali, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, é quando a gente deve muito. Quando a gente fala na terça-feira, a gente deve 1 milhão e a gente vem com uma dívida de R$1.000. É bom ou não é? Mas só se a gente tem sofrido, com resignação. Só que a gente não tem esses olhos de ver. E aqui nós lamuriamos, nós reclamamos. Porque esse irmão compreendeu. Ele compreendeu, sim, o amor do Pai. O pedido que viera do seu coração e não uma punição divina. Muitas vezes nós somos esses cegos de Jericó. Nós só vemos o lado negativo. Nós reclamamos, nós lamentamos, esquecidos de que as consequências que nos chegam são escolhas nossas, do nosso livre-arbítrio. E aqui nessa passagem é interessante que quando nós estamos falando de Jericó, das ilusões mundanas, em que muitas vezes nós nos prendemos nessa inferioridade. Se a gente lembrar da parábola do bom samaritano, ali, aqueles dois elementos, porque nessa passagem de Jericó, Jesus estava indo de Jericó a Jerusalém. Em hebraico, Jerusalém é a cidade da paz, aquela que está no alto, aquela que abriga o templo divino. Já na dos samaritanos, a gente tem o inverso.
Aqueles dois, vamos chamar de elementos, não, né? O sacerdote, o publicano, eles estavam indo de Jerusalém para Jericó. Quando a gente fala em baixar, é quando a gente baixa o que é a nossa vibração, nossa frequência, quando a gente dá sintonia com esse mal. Tanto é que eles passam por aquele caído no chão, e o que eles fazem? É a cegueira do egoísmo, do interesse pessoal, da indiferença. Não tem nada disso, não é problema nenhum. E eles vão para Jericó. Quando vem o bom samaritano, que é um elemento extremamente de preconceito, o bom samaritano é aquele que muitas vezes nós falamos que é má gente, que é isso, é aquilo. Ele é interessante que não se diz que ele está indo para Jericó, ele está passando. Ele está passando, ele está evoluindo, ele está crescendo, ele está indo, está buscando, buscar e achar isso. E ele acha ali o caído, aquele que está quase morto. O que ele faz? Ele desce, ele serve aquele próximo. Então aqui nós podemos entender esse servo de Jericó, nos inserir nesse contexto, quando nós estamos cegos de orgulho. O orgulho que muitas vezes vai nos dizer, você vai deixar isso barato? Vai levar desaforo para casa? Ou então a vaidade que vai dizer para nós, a pessoa nem agradeceu, nem viu o que você fez. Esse ego doentio, essa cegueira. E nessa passagem, o que acontece com o cego Bartimeu? Ele está ali no final da cidade, no fim da cidade. Ele já não quer ficar em Jericó. Somos nós quando nós despertamos para esse contexto moral. Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Por que estamos aqui? Essa nossa busca pode não ser pelo Cristo Jesus, mas a busca pelo divino em nós, pela nossa evolução, por sermos seres humanos melhores, por termos um caráter forte no sentido da indulgência, da bondade, da misericórdia. Aqui nós estamos percebendo essa situação em que aquele cego, ele clama, ele chama. Quantas vezes Jesus está passando por nós, quantas vezes ele já passou e a gente nem percebeu. Diferente do cego Bartimeu, percebeu e clamou ajuda. E ele está nos esperando. Porque é interessante, se a gente pensar, Jesus ele não está fixado na nossa cegueira. Ele está mais preocupado com a nossa capacidade de enxergar, de ver. Tanto é que o divulgador, o maior divulgador da sua doutrina é Paulo, que antes era Saulo, que perseguia, que matava os cristãos. E assim somos nós. Jesus nos chama porque ele sabe da nossa capacidade de ver, de enxergar, de sair de Jericó, de sair desse apego à matéria. Não é que ser rico é pecado, não é que ter dinheiro é pecado. Vamos entender, é o apego. Quando a gente só valoriza a matéria, esquece do principal, que é o ser, que é o que nós estamos fazendo aqui, cuidando dessa cegueira. Se a gente chegar aqui e perguntar para vocês podem responder se isso é. Quanto custa a gente pagar por mais um dia da existência? Qual que é o valor? Quanto custa a gente pagar por só um minutinho, para aquela pessoa que foi embora pelas portas da morte? A gente queria só abraçar, só dar um cheiro, como se diz, né? Quanto custa? Não tem preço. Quanto custa a gente pagar para a gente voltar lá? Qual foi daquele dia que a gente arrependeu? Sabe aquele dia? Que a gente fala, se eu tivesse falado, ou se eu tivesse me calado, se eu não tivesse feito, se, quanto custa chegar ali? Então a gente não pode pagar. Vocês concordam? O dinheiro não é um valor que a gente leva para a gente. Então vamos falar de poder, que é outra coisa que a gente gosta muito, ser mais poderoso que os outros, né? Vamos pensar a pessoa mais poderosa na face da terra. Ela, com o seu poder, pode fazer isso? Tem jeito? Então, Jericó, esse perfume, ele é ilusório, ele é passageiro.
quando a gente coloca todas as nossas fichas em ter, nós estamos nos escravizando a essa cegueira que vai nos trazer, sim, dor e sofrimento. Tá aqui seu pai. Estou procurando. Nós vamos nos fixando nos mundos inferiores. E o que é sair dessa situação e chegar? Não é simplesmente a gente rogar que a gente quer ver. Quando a gente percebe aqui o cego de Jericó, quando ele chama, ali, é interessante, Jesus o convida a estar com ele. Eles vão ali e falam o quê? Tende bom ânimo. Tem bom ânimo. Levanta-te. Vá até o Cristo. Isso é dinâmico, isso é trabalho, isso é algo que nós temos que nos disponibilizar. Porque muitas vezes nós encontramos o Cristo no sentido de nos emocionar com as suas passagens, com os seus ensinamentos, de o adorarmos, no sentido que Ele vem nos salvar e a gente não precisa fazer nada, isso não existe. Ele nos salva à medida que Ele nos ensina, que Ele nos chama, tende bom ânimo, levanta. E o cego de Jericó, ele entende, ele tira ali a capa da mendicância. É quando nós entendemos que ficar ali à beira do caminho é a estagnação, é a preguiça, é a nossa desvalorização no sentido até mesmo de desrespeito, não de auto-amor. Quando ficamos culpados, nos prendemos ali no medo, nos prendemos muitas vezes nas culpas, jogamos para esse subconsciente os nossos traumas e a gente não quer olhar. Lançar a capa, conhece-te a ti mesmo, te desnuda para encontrar Jesus. Esse desnuda é porque Jesus não está lá. Jesus é representante do Pai que está em nós, o divino que está em nós. É preciso luz de fé, de esperança, de coragem, para conhecermos e reconhecermos a nossa cegueira. Vai doer? Vai doer. Vai ter que trabalhar? Sim. Jesus nos salva porque Ele nos faz perceber de fato quem somos nós, aquilo que nos prende ao inferior. É esse lançar luz que nos tira da cegueira. Ilumina-te, vós sois luz. É esse trabalho de reconhecimento pelas nossas escolhas que vai nos fazer ter esse bom ânimo, levantar, transformação íntima, transformação moral. Quando a gente fala de levantar, é preciso enfrentar o maior inimigo, que não são aqueles exteriores. Aqui é a multidão. Várias são as parábolas que vão enfrentar a multidão. É claro que tem a multidão exterior, aqueles que vão dizer para nós, não vai por isso não. Que vai muitas vezes nos contaminar. Mas a multidão mais difícil de nós transpormos, aquela que nos segura muitas vezes sentados à beira do caminho, é a multidão dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Quando nós, muitas vezes, olhamos ao derredor e só sabemos criticar, só sabemos lamentar, sabemos julgar, não temos a empatia. É preciso olharmos os nossos sentimentos, analisarmos as nossas emoções, os nossos traumas. Parece que conversa de psicólogo, né? Psicólogo é bom. A gente conhecer, ele nos ajuda a conhecer os nossos traumas. Mas é nós mergulharmos fundo na nossa cegueira, tirar essa venda do orgulho, trabalhar no sentido, como esse irmão, de perceber que tudo que nos chega é o amor do Pai, que nós não conseguimos perceber, porque estamos fixados em Jericó. Estamos fixados no que pensam de nós, no que falam de nós, no que acham de nós. O mais importante é o que nós achamos de nós, é o que nós pensamos de nós. E não é nesse sentido que a gente não está nem aí com o próximo. Aí também já é outro efeito, não. Nós preocupados conosco, quanto mais a gente preocupa conosco, ao contrário do cego de Jericó, que está ali esperando
esperando que Jesus pergunte a ele o que quer que faça, é nós perguntarmos para Jesus como que ele quer que nós o servamos. Já é aquele que tirou a cegueira, que já percebe a vida futura, que já percebe nesses ensinamentos a magnitude de cada ser, de cada um de nós. Esse divino que vai florescendo a cada pensamento que nós dizemos sim para essa essência amor, que dizemos não para esse ego, para esse desamor. Nessa passagem, quando esse cego de Jericó se mostra pronto ali para enxergar, quando Jesus fala, então vê, vai, a tua fé te salvou, é exatamente esse movimento que Deus espera de nós, sermos os artífices da nossa perfeição. É esse eu superior que habita em cada um de nós e que muitas vezes nós seguramos, porque nós temos essa cegueira do ter, essa cegueira da disputa, essa cegueira de achar, sei lá, por que loucura seja, que nós temos o lado correto, o outro está do lado errado. Que nós vamos julgando e jogando pedras e a gente não percebe que a gente está certo, a gente vai recolhendo essas pedras. Muitas vezes como pedradas. A gente vai recolhendo essa cegueira no sentido de que a vida quer nos ensinar a enxergar. Quantas e quantas histórias a gente vê o dinamismo das virtudes. Tem uma amiga nossa que a filha estava com sede, e pedia água, queria beber água. E ela nada. Eu falei, gente, mas você não vai dar água para ela. Ela tem que levantar e pegar. Por isso que eu estou lembrando. E aí é tão verdadeiro, porque se alguém falar assim, né? A Beth está com sede, eu falo, não, Beth, te amo tanto, você vai beber água. Vou matar a sede dela. É nesse sentido, esse é o convite de Jesus. Que Jesus passa por nós em forma de pessoas, passa por nós em situações, em provas e expiações, esperando que a gente tenha esse bom ânimo. O que é esse bom ânimo? É a nossa boa vontade. Ali no Livro dos Espíritos, na questão 909, Kardec vai perguntar, diante dessas tentações, dessas ilusões, nós podemos sair das tentações? Nós podemos superar essas tentações? Ou a gente tem aquelas que a gente vai cair? O que os Espíritos dizem? Que se nós quisermos, tivermos vontade, e não é uma vontade grande, isso é que nos humilha, gente. É uma vontade, se a gente tiver uma vontadezinha, a gente sai, a gente não cai em tentação. E no 911, ele vai perguntar, mas por que então a gente tem tanta vontade de certas coisas que a gente não consegue? Aí eles são encartados, porque nós gostamos de ficar nessa cegueira. Nós temos prazer nessas tentações. Por isso, muitas vezes, essa multidão não são só os nossos pensamentos. São os pensamentos dos nossos irmãos, que muitos gostam de chamar obsessores, mas que simplesmente entram em sintonia conosco, que vão alimentar esses pensamentos doentios, fanáticos. Por quê? Porque sofrem e querem que nós soframos. Mas nós temos a influência dos nossos espíritos protetores. Nós temos a influência do nosso anjo da guarda, que está sempre trazendo aquela inspiração de que nós podemos sempre tirar essa cegueira. Entendemos que a matéria é importante, mas nós estamos passando por ela. Não faz parte de nós. A nossa riqueza verdadeira é aquilo que nós podemos levar conosco. Se a gente for morrer daqui a pouco, só, né? Daqui a pouco a gente morre. Qual é a nossa riqueza? O que a gente leva? Como diz ali a rainha da França. Quantas lágrimas nós buscamos enxugar sem interesse pessoal? Quantas vezes nós nos lançamos naquele caído?
para acolher. Porque muitas vezes a gente se lança para julgar, condenar e ter a maledicência. Ter olhos de ver é ver a significância da existência. É ter gratidão a Deus, mesmo diante da dor, do sofrimento. Aqui está o contexto. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. É quando a dor, o problema chega, que a gente tem a coragem de entender que pode ser uma expiação, pode ser uma prova, mas que nós damos conta de passar por isso, que isso não é por acaso. É ter aquela história do nosso irmão que falou tanto das suas dores, para que a gente não chegue lá e perceba que nós perdemos sim, maldizendo, amaldiçoando, desejando mal, criando em nós fanatismos sem nenhum sentido, o que cria vazio existencial. Quantos irmãos estão saindo pela porta do suicídio? Ontem, 2 pessoas, amigas, conhecidas, no mesmo dia. Essa é a cegueira, esse vazio, que a gente se vê impotente, que a gente não consegue perceber a beleza da vida, a misericórdia de Deus, a justiça de Deus, esse chamado do Cristo, para que a gente tenha olhos de ver. Nós possamos, nesse instante, gritar mentalmente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Para que a gente tenha a coragem de sair de Jericó, de sair, muitas vezes, daquilo que nós estamos tendo como prazeres, mas que na realidade são coisas inúteis, coisas fúteis, que não alimentam o espírito. Que a gente tenha a gratidão, a leveza de ver o amor de Deus em todos. De entender que aquele que não gosta, que nos odeia, que se intitula um inimigo, é um direito dele. Mas que a gente não pague o mal com o mal. Que a gente pague o mal com o bem. Que a gente perdoe, que a gente não alimente mágoa, que a gente não alimente ressentimentos. Que a gente não se fixe, não fique preso em sentimentos que só trazem dor, dor e dor. É o mal sofrer. Porque sofrer todo mundo sofre. Bem sofrer somente aqueles que já enxergam essa vida futura, essa vida rica, essa vida em abundância. Entender que cada um de nós aqui tem esse eu superior, esse eu crístico, que esse templo que ali, simbolizado na cidade de Jerusalém, na verdade está dentro de nós. E quando fala cidade da paz, a gente se lembra de outro ensinamento do Cristo: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Esse é o convite, nos conectarmos a Deus, o divino que habita em nós, buscando na humildade a solidariedade e a fraternidade, buscando nos servir a Deus, servindo aos nossos irmãos, na medida que nós também nos valorizamos, nos perdoamos, entendemos quem somos nós. Espíritos imortais nessa jornada evolutiva, convidados constantemente a deixarmos esse apego. Porque o mundo material ele é extremamente importante. Se não fosse, o Pai não teria criado. É através dos mundos materiais que o Espírito passa. Ele tem as suas escolas, as suas lições, há várias moradas na casa do Pai. E essa escola que nós estamos hoje, que nós nos encontramos hoje, mundos de expiações e provas, nós temos a oportunidade de enxergar, não lembrando o que fizemos, mas de enxergar o convite a sermos cada vez melhores, no sentido da moralidade, no sentido de auxiliarmos uns aos outros, para que nós possamos também levantar, ter bom ânimo, não termos mais essa capa, essa máscara, ela nada nos interessa, e nem ter medo de nos expor, que a gente se exponha sempre com essa luz, amando, servindo,
Jesus. Meus irmãos, essa interpretação é uma das mais claras que eu já vi sobre o céu de Jericó. Muito, muito bonita. E a nossa devoção Juliana, que com toda clareza, ela traz os ensinamentos de Jesus, nos convidando sempre a seguir os seus ensinamentos. Nós estamos chegando ao final da nossa reunião, agradecendo a espiritualidade pelo amparo, pela proteção, nós possamos levar no nosso coração tudo de melhor que nós buscamos aqui. Nós vamos agora. Então, eu estou lembrando, hoje tem pipoca lá no Bazar do Cinema Artes, que as nossas colegas estão convidando, né? Pipoca. E também pedindo mais uma vez, o Geraldo pediu para a gente dar um recado aqui para a colaboração guarda, né? Mais uma vez. E assim, nós agradecemos que todos possam voltar em casa com o amor de Jesus em seus corações. Nós vamos pedir ao Frei agora para encerrar fazendo a nossa prece. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. A palavra de Jesus continua envolvendo os nossos corações. Nesse momento, vamos levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso mestre, a Kardec, nosso continuador. Agradecer por todas as palavras, por todos os ensinamentos que nos foram passados aqui. Pedir para que nos dê força, coragem, fé. É raciocinado que precisamos para que essa cegueira. Que Jesus também esteja sempre conosco, protegendo os nossos passos, as nossas escolhas, nossas decisões. Rogar que esteja sempre protegendo essa casa, que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor, com tanta sublimidade. Mestre amado Jesus, as palavras ditas hoje aqui possam tocar os nossos corações, possam tocar as nossas almas, para que possamos seguir os seus passos, para que possamos seguir os seus ensinamentos, vivenciar em toda a plenitude a beleza dos seus ensinamentos. Continue nos protegendo, continue conosco, esteja sempre nos incluindo, nos conduzindo para o caminho do bem, para o caminho do amor, para o caminho da misericórdia. Com a prece que vós mesmo nos ensinastes, vamos finalizar nesse momento o estudo que foi passado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, hoje e sempre. Sentimos protegendo